Parece que virou moda fazer vídeo no YouTube ensinando como você pode ficar na frente de 99% das pessoas, ou como ser melhor que 99% das pessoas, ou até como fazer parte dos 1% melhores. E quer saber a verdade? Realmente tem muito conteúdo bom sobre esse assunto. Mas tem conteúdo que parece que a pessoa entrou no chat GPT, pediu uma lista de coisas que as pessoas precisam fazer para estar ali entre os 1% mais ricos ou mais bem-sucedidos. Aí a pessoa começa, depois disso, a falar várias coisas genéricas, do tipo, acorde às 4 da manhã. Não que eu seja contra acordar cedo, né? Mas não é como se fosse só isso. Medite, coma aveia. Coma aveia. E você vai estar na frente de 99% das pessoas. E aqui eu já tenho duas coisas para te dizer. Primeiro de tudo, várias pessoas já acordam cedo, comem bem, vão para academia. E nem por isso elas estão na frente dos 99% das pessoas. Elas são literalmente a média. Segunda coisa, se existisse uma lista do que você precisa fazer para estar na frente de 99% das pessoas, literalmente todo mundo estaria fazendo isso. E se todo mundo faz isso, então todo mundo faz parte do 1% e essa lista não faria o menor sentido. Então eu reuni um compilado de coisas que eu fiz nos últimos 15 anos da minha vida e que talvez não se aplique a todo mundo, eu entendo. Mas são coisas que me fizeram estar na frente da grande maioria das pessoas, principalmente no mundo dos negócios, no mundo dos investimentos e mais recentemente um pouco mais no mundo da saúde também. Mas antes de continuar, clica no botão de like e se inscreva no canal, beleza? Vamos lá! Vamos começar pela lógica. Se você quer estar na frente de 99% das pessoas, você precisa de duas coisas. Primeiro, você precisa fazer o que a maioria não está fazendo. E segundo, você precisa deixar de fazer o que a maioria faz. Começa daí. E por que é tão difícil fazer isso e quase ninguém consegue, se todo mundo quer? É porque a sua mente, de alguma forma, foi programada para seguir o que a maioria está fazendo. Então, se começar a pegar fogo onde você mora e todo mundo corre, o que você faz? Você vai correr também. Se está todo mundo fugindo de um predador, o que você faz? Você foge também. Essa foi uma forma que o seu cérebro criou para você e todo mundo do seu grupo sobreviver a um ataque ou qualquer coisa desse tipo. E é aqui que a coisa toda começa a ficar difícil de controlar. Porque foi publicado um estudo na revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences, dizendo que o cérebro humano praticamente não sofreu alterações nos últimos 160 mil anos. Ou seja, independente do que você acredita, você não só não está preparado para fazer o que a maioria não faz, como seu cérebro não quer que você faça diferente. E se está todo mundo comprando as ações na bolsa e você é o único que não comprou, o que você faz? Você compra também. Se todo mundo está usando as mesmas roupas e você não, o que você faz? Você usa as mesmas roupas. Se todo mundo come as mesmas coisas, o que você faz? Você come as mesmas coisas. Por quê? Porque você precisa sentir que você faz parte de um grupo, fazendo o que 99% das pessoas fazem. Então, partindo dessa lógica, se você quer fazer parte de 1% das pessoas diferentes, você precisa de 3 coisas. A primeira coisa é listar o que a maioria das pessoas faz. A segunda coisa é listar o que a maioria das pessoas deixa de fazer. E a terceira coisa é forçar o seu cérebro todo dia a ser contra-intuitivo. Você precisa forçar você mesmo a não seguir a manada, a fazer diferente. Parece simples, mas tenta passar um dia inteiro fora do piloto automático. É muito difícil. O seu cérebro quer o tempo todo que você entre no piloto automático, porque assim ele vai economizando energia, sabe? Imagina se a cada passo que você der, a cada garfada no prato, a cada minuto no trabalho, a cada momento com a sua família, você seja 100% consciente do que você está fazendo ali. É impossível, né? Por isso, eu fiz uma lista do que a maioria das pessoas fazem e o que a maioria das pessoas deixa de fazer e que você poderia seguir de alguma forma se você quisesse fazer parte desses 1%. Mas antes de continuar, tem um detalhe. Eu não vou falar absolutamente tudo que as pessoas fazem ou deixam de fazer sobre todos os segmentos da nossa vida. Senão eu vou ter que ficar horas aqui falando e muito mais horas estudando. Mas eu vou focar principalmente em 3 tópicos: dinheiro, saúde e espiritualidade. Ou Deus, dependendo de como você enxerga o mundo. Vamos lá. O que a maioria das pessoas fazem em relação ao dinheiro? Primeiro, elas se endividam para ser dublê de rico. Aí, tentando ser rico de mentira, elas acabam pobres de verdade. Elas colocam todo o futuro financeiro da família delas nas mãos do governo por meio do INSS. E elas acreditam que todas as pessoas ricas são gananciosas, arrogantes, que a riqueza corrompe e que o dinheiro é a raiz de todo mal. Em relação à saúde, elas usam o estresse do trabalho como desculpa para se entupir de doces. Elas criam na cabeça delas uma ideia de que você precisa se aceitar, mesmo com milhares de quilos acima do peso e com um grave risco de saúde. E elas passam a vida inteira sem fazer nenhum exercício, botando a culpa na sociedade ou nos pais. Em relação à espiritualidade, a maioria das pessoas não quer aceitar esse Deus retrógrado e essa lei ultrapassada, como muitos dizem por aí. A maioria não quer
saber dos pais. Na verdade, se esforça ao máximo para cortar os laços com o pai e com a mãe. E a maioria não quer ter filho, porque dá trabalho, custa muito e não quer ter compromisso com a família. O que a maioria das pessoas deixa de fazer? Bom, em relação ao dinheiro, as pessoas deixam de colocar como prioridade ser rico, ao invés de parecer rico. As pessoas deixam de procurar melhores formas de aumentar sua renda, seja fazendo uma renda extra ou se profissionalizando. E as pessoas pagam conta do streaming, pagam conta de delivery, pagam um monte de assinatura, mas deixam de pagar a conta da sua liberdade financeira. Em relação à saúde, as pessoas deixam de seguir uma dieta ou um plano para alcançar o que realmente desejam. As pessoas deixam de fazer conta para saber o que elas estão comendo e quantas calorias comeram naquele lanchinho que não parecia nada. E as pessoas deixam de treinar 1 hora por dia, mas passam 3 horas vendo fofoca sobre quem traiu quem na internet, sendo que isso não vai mudar em absolutamente nada da sua vida. E depois ainda ficam dando desculpa que falta tempo para cuidar mais da sua saúde, né? Em relação à espiritualidade, a maioria deixa de colocar Deus como prioridade. A maioria deixa de honrar os pais. E honrar é aceitar, perdoar e materializar a gratidão. E a maioria deixa de instruir os filhos. Mas são eles que vão levar adiante tudo que você está construindo hoje. Olhando assim, você deve estar pensando, tá aí. Se eu quero estar na frente de 99% das pessoas, então amanhã eu vou acordar mais cedo, entrar na dieta, começar a treinar, parar de dar desculpa, começar a investir meu dinheiro e fazer o que a maioria das pessoas não faz. E é aqui que a gente chega no que é conhecido como a síndrome da papoula alta. A síndrome da papoula alta aparece pela primeira vez nos livros de Heródoto, que era um historiador grego e que depois foi considerado como o pai da história. Segundo o Heródoto, na época que ele vivia na Grécia, o imperador enviou um mensageiro para pedir conselhos para um general ateniense chamado Trasíbulo sobre a melhor maneira de manter o controle sobre o império. O mensageiro perguntou para ele, mas ao invés do Trasíbulo responder com palavras, ele começou a caminhar entre as plantações de trigo. Então, cada vez que o Trasíbulo encontrava uma papoula ou uma espiga de trigo mais alta, ele cortava. Aí ele jogava no chão, ele não dizia nenhuma palavra. Aí ele cortava de novo, jogava no chão e não dizia nenhuma palavra. E depois de novo, ele jogava no chão e não dizia nada. Aí quando o mensageiro voltou para o imperador, ele contou sobre essa atitude meio estranha do Trasíbulo. Mas o imperador entendeu ele. A mensagem significava que ele deveria eliminar todos aqueles que estivessem acima dos outros. O imperador deveria acabar com os melhores para que o seu poder e a sua supremacia jamais fossem postos em xeque. A ideia da síndrome da papoula alta diz que o sucesso dos outros faz com que as nossas próprias limitações se tornem mais visíveis. Por isso que essa síndrome gera 2 grandes problemas e que você precisa estar preparado para enfrentar se você quiser superar 99% das pessoas. A primeira é que existe uma tendência quase que natural de não permitir que alguém se destaque demais. É aquela inveja do seu colega de trabalho se você recebe um elogio do seu chefe, por exemplo. É quando um time de futebol joga contra outro time, perde e diz que não perdeu porque o outro ganhou, mas perdeu porque não jogou direito, sabe aquele papinho? É quando você chega pro seu amigo felizão porque você comprou um carro novo, aí ele vira pra você e fala, mas sabe o que é? Esse carro aí dá muito problema. Putz, meu carro é até melhor. Isso acontece porque as pessoas vão querer quase que o tempo todo minimizar suas conquistas. Prego que se destaca é martelado. E você precisa entender isso. O segundo problema que a síndrome da papoula alta gera é que ela ensina as pessoas a terem medo de se destacar. Ninguém quer ser um prego para ser martelado. Por quê? Porque você não quer sofrer rejeição, você não quer sofrer questionamento e você não quer receber críticas. Então o que você faz? Você fica abaixo do radar. Assim ninguém corta as suas asinhas, né? As asinhas de quem se destaca. Só que existe uma forma de você se blindar disso. Como que eu posso fazer então para, ao invés de receber críticas, ser presenteado ou parabenizado por agregar mais do que os outros? Foi daí que o mundo que a gente vive hoje criou um mecanismo de agradecer os outros pelo sucesso que elas fazem. Essa forma de agradecer se chama dinheiro. Sim, o dinheiro. O dinheiro é o prêmio que você recebe por ajudar outras pessoas a resolver os seus problemas. Se você quer comprar um livro, o que você faz? Você compra na Amazon. O que a Amazon faz? Investe em logística. Cria todo um processo para o livro ir do galpão até a sua casa, te entregar e ficar com uma parte do dinheiro, que é a margem do lucro dela. Então uma forma que você faz para agradecer pelo problema que o Jeff Bezos resolveu é dar dinheiro para ele. Ou seja, as melhores invenções da sociedade, os melhores negócios, as melhores soluções de problemas. Tudo isso surge na cabeça de pessoas que não têm medo de ser a papoula alta. Isso significa que é sempre bom ser a papoula alta?
Não necessariamente. O Jeff Bezos encontrou um problema. Aí ele imaginou uma solução. Ele envelopou a solução no formato de uma empresa. E aí ele ganhou dinheiro com isso. Mas, só para vocês terem uma ideia do quão difícil seria replicar isso, aqui no Brasil, mais de 70% das empresas do país fecham as portas em menos de 10 anos de atividade. E no primeiro ano, 20% fecha. A Apple é hoje a maior empresa do mundo e até eles já tiveram problemas. Mais ou menos em 2007, o Steve Jobs teve a brilhante ideia de unir o iPod com o telefone. E aí era o surgimento do iPhone. E adivinha só, várias e várias pessoas acharam simplesmente ridículo. Achavam que não ia dar certo, por exemplo. Hoje em dia, a receita que a Apple gera de iPhone equivale a quase 2 vezes a receita da Petrobras. E vários outros produtos que vieram de problemas resolvidos geram muita grana e foram desacreditados no começo. O ponto aqui é, você vai acertar muito, só que nem tudo que você tentar, você vai acertar. Mas quando você combina ser uma pessoa que diverge da maioria, ou seja, que não segue a manada, com a coragem de ser a papoula alta da história do Heródoto, então várias coisas começam a acontecer. Em parte, foi isso que aconteceu comigo. Isso não significa que se aplica a você, mas nos últimos 15 anos eu identifiquei alguns modificadores de probabilidades que me ajudaram de alguma forma a chegar aqui hoje. E quando eu digo modificador de probabilidade, é tudo aquilo que você pode fazer hoje e que vai mudar completamente o futuro da sua vida. Então sabe quando o trem passa por aquele interruptor da ferrovia que faz o trem mudar completamente de curso? Depois de uns quilômetros, o trem já está num ponto muito mais distante do que ele estaria se tivesse seguido o caminho normal. É assim que o modificador de probabilidade funciona. E o primeiro modificador de probabilidade é fazer a pergunta correta. A maioria das pessoas perguntam, o que eu quero fazer? Só que se você faz o que você quer, provavelmente você não vai chegar onde você gostaria. A pergunta correta não é o que eu quero fazer, mas sim o que eu quero colher. Com a resposta em mente, você agora sabe o que você deve fazer. Em algum momento você vai chegar onde você sempre quis chegar. O segundo modificador de probabilidade é ir atrás da fruta baixa. Uma vez eu fiz uma viagem e aí tinha lá uma árvore de ameixas. Aí eu peguei uma ameixa com uma mão, com a outra mão eu fui lá e puxei para baixo o galho para pegar mais uma ameixa. Aí virei para uma pessoa que estava comigo. Eu perguntei assim, o que você enxerga diferente aqui? E ela falou assim, nada. Então eu falei, exato, são 2 ameixas idênticas, mas a fruta alta é sempre mais difícil de pegar. Ou seja, se eu quero antecipar o meu processo de enriquecimento, por exemplo, eu não devo ir atrás da fruta alta, especialmente antes de colher todas aquelas frutas que estão ali do meu lado, ao meu alcance. Na vida real, a fruta alta significa gastar mais dinheiro, gastar mais tempo, gastar mais esforço, significa se expor mais ao risco do que na fruta baixa. Às vezes você tenta ir atrás da fruta alta no seu negócio e você cai de um jeito que você quebra. A sua empresa quebra, a sua família quebra, seu sonho quebra, tudo desmorona. Então sempre para trás da fruta baixa antes da fruta alta. O terceiro modificador de probabilidade é o mais simples e talvez o mais poderoso de todos, que é invista. Se você juntar R$300 por mês, você vai chegar ao primeiro milhão em 280 anos. Se você investir R$300 por mês, vai chegar ao primeiro milhão em 30 anos. É uma diferença de 250 anos entre você poupar e investir. E a única barreira entre você poupar R$300 por mês e investir R$300 por mês é o conhecimento. Por isso que de tempos em tempos eu abro inscrições para a minha turma de mentoria. Já são mais de 20 edições nos últimos 6 anos e mais de 100 mil investidores formados e que aprenderam a organizar suas finanças pessoais. Eles também aprenderam a gastar bem o seu dinheiro, investir melhor com segurança e executar um plano para conquistar a sua liberdade financeira. Então clica aqui no link da descrição, vê se esse treinamento é para você, deixe seu nome e e-mail e já começa a se preparar para a próxima turma. O quarto modificador é chegar mais cedo. Eu sei que parece simples, mas para chegar exatamente onde eu tô, seja lá onde isso for, esse hábito me ajudou. Pensa assim, se você trabalha das 9 às 19, são 10 horas de trabalho por dia. Se você chegar todo dia às 8, é 1 hora a mais por dia de trabalho que você faz. 1 hora por dia, em uma semana são 5 horas por semana. Em 2 semanas são 10 horas. Ou seja, em 2 semanas você já trabalhou 1 dia a mais do que os outros. Em 1 mês, são 2 dias a mais que os outros. Em 1 ano, são 24 dias a mais que os outros. Isso significa que em 1 ano você trabalhou quase 1 mês a mais do que as outras pessoas que trabalham com você. Simplesmente chegando 1 hora mais cedo. Mas Thiago, eu não posso chegar cedo por causa disso e daquilo. E tá tudo bem. Realmente isso não se aplica para a maioria. Mas foi o que eu fiz durante muitos anos. Inclusive chegando mais cedo e também indo embora mais tarde do que os outros. O quinto modificador é não esperar o que vem de fora. É muito difícil você chegar no topo. É mais difícil ainda se manter no topo. E mais difícil ainda é sentir paz enquanto você está lá. E a minha lição para você é: não espere a paz que vem de fora. Estar no topo vai aumentar drasticamente o ruído. Muita gente vai tentar te derrubar e muitas vezes, se você não tiver cabeça, você mesmo vai querer cair. Então você precisa entender que a paz verdadeira ela não vem de fora, ela vem de dentro.
O sexto modificador é não seja o mais inteligente da mesa. Se 5 pessoas ao seu redor treinarem todos os dias, você vai se sentir mal de estar acima do peso. Se 5 pessoas ao seu redor comerem errado, você vai sentir bem de comer mais do que deveria. Se 5 pessoas ao seu redor investirem todos os meses, você vai sentir mal em gastar errado. Se você andar com pessoas abaixo da média, você vai criar uma ilusão de que tudo está indo muito bem. E se você andar com pessoas melhores que você vai saber que dá para chegar lá. Então não seja o mais inteligente da mesa. Você precisa de pessoas te puxando para cima, te exigindo mais. Em sétimo e último modificador de probabilidade é preze pelo desequilíbrio. Hoje em dia todo mundo diz que você precisa ter uma vida super equilibrada. Dormir 8 horas por dia, trabalhar 8 horas por dia e ter 8 horas do dia para você. Só que se você não desequilibrar a sua vida e fizer sacrifícios pelo dinheiro, você nunca vai poder experimentar a verdadeira sensação de equilíbrio que a liberdade financeira pode proporcionar. Quem tem vida equilibrada hoje vai ter vida desequilibrada amanhã. Quem tem vida desequilibrada hoje vai ter uma vida mais equilibrada amanhã. A decisão é só sua. O que você acha que também pode ser um modificador de probabilidade? Deixa aqui nos comentários e deixa eu ver o poder da comunidade dos primos. Comenta aí. Então é isso, primos. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, até o próximo vídeo e tchau.